Pessoal, eu vou estar ajudando nessas questões de leis ponderais. Aí, bora ver. É 46 gramas de sódio, então vou botar aqui o sódio, vão reagir com 32 gramas de oxigênio, beleza? Então vou botar aqui para representar o oxigênio, formando o peróxido de sódio. Como eu não sei a fórmula, eu vou botar peróxido. Eu sei a fórmula na realidade vai ser Na2O2, mas a maioria de vocês não vão saber. Então eu vou deixar aqui de fora para não atrapalhar na resolução da questão, caso você não saiba. Aí ele não vai dizer quanto forma nisso. Por exemplo, tem 46 gramas de sódio para 32 gramas de oxigênio e peróxido de sódio ele não fala, então eu vou chamar de X. Ele vai perguntar aqui quantas gramas de sódio serão necessárias para se obter 156 peróxidos de sódio. Então, o que acontece? Ele quer saber, no produto de 156 gramas de peróxido de sódio, quantas gramas de sódio eu vou precisar. Eu vou chamar de Y, beleza? Aí, o que acontece? Se eu teoricamente não sei, eu vou ter que usar alguma coisa para auxiliar isso. E como é uma questão de leis ponderais, provavelmente a gente vai ter que usar as próprias leis ponderais, né? Então, dando norte, vão ter duas leis ponderais importantes, que é a lei de Proust e a de Lavoisier. A de Lavoisier, ela vai falar o quê? Que nada na natureza se cria e nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, dentro de um sistema fechado, tudo que estiver reagindo vai estar nos reagentes, vão se transformar no produto. Ou que estiver no produto, vira os reagentes, entre aspas, for uma reação reversível. Então, quando a gente olhar para a setinha, o que tiver antes da seta vai ter que ter a mesma quantidade de massa nos produtos. Então, por exemplo, se eu tenho 46 gramas de sódio e 32 gramas de oxigênio, ao total nos meus reagentes, eu vou ter os 46 mais os 32. Então, eu vou ter 78 gramas. Então, o que que acontece? Se eu tenho 78 gramas nos reagentes, eu vou ter que ter 78 gramas no produto. Entende? Independente de qual reação seja, o que tiver nos reagentes vai ter que ter nos produtos. Às vezes vai ter mais do que um produto. Aí pode ser dividido. Entende? Ah, fica um pedaço com composto X e um pedaço com composto K, por exemplo. Então isso vai variando. Mas o que tiver nos reagentes vai ter que estar nos produtos. Se eu tenho 78 gramas nos reagentes, então vou ter 78 gramas nos produtos. Entende? Então, teoricamente, seria dessa forma. Então, o X aqui necessariamente vai ter que ter 78. Então, se a gente pegar aqui e olhar para o sódio e para o peróxido, então vou botar aqui embaixo o sódio para o peróxido. Eita, escrevi errado, botei o acento ali, no errado. Apaga aqui. A gente vai ver que vai ser 46 gramas de sódio para formar 78 gramas de peróxidos. Só que ele quer saber quanto que eu vou formar com 156 gramas de peróxidos. Aí eu vou chamar aqui de Y, que vai ser para representar o sódio, beleza? Então eu agora só faço uma regra de 3. Vai ficar 78Y igual a 156 vezes 46, beleza? Aí o que acontece? A gente consegue ver aqui que 156 é múltiplo de 78. Por quê? 78 vezes 2 dá 156. Então, eu posso cortar aqui e botar um aqui e dois aqui. Então, y vai ficar igual a 46 vezes 2. Beleza? Isso vai ser igual a 92. Então, gabarito, letra E. Então, aqui a gente usou a lei do Lavoisier para saber que o que tiver nos produtos, ou seja, antes da seta, vai ter que ter a mesma quantidade num produto, depois da seta. Então, o que tiver antes da seta, reagentes, que eu falei produtos, eu acho. E o que tiver depois da seta, produto. Então, os reagentes têm que ter a mesma quantidade de massas que no produto. E depois a gente usou a lei de Proust, que é a relação aqui de proporcionalidade. Então, sempre que eu tiver 46 gramas de sódio, eu vou ter que usar 78 gramas de peróxidos. Produzir 78 gramas de peróxidos. Então, com 156 gramas de peróxidos, eu vou ter quanto de sódio? Eu vou ter que seguir essa mesma razão, essa mesma proporção, beleza? Então, pessoal, para ajudar nessa questão, uma reação é provocada pela mistura formada por 10 gramas de hidrogênio, então eu vou estar representando o hidrogênio aqui, 10 gramas, com 500 gramas de cloro e vai formar
um produto. O produto a gente não sabe, mas vai ser o HCl. Aí o que acontece? Isso aqui eu estou representando o hidrogênio, o cloro e o produto. Eu não estou representando literalmente a reação, porque a reação teria que ser H2Cl2. Por quê? São gases diatômicos, entende? Então eles não ficam soltos assim. Então, teoricamente, seria dessa forma. Então, se eu tenho 10 gramas nos reagentes e 10 e 500 gramas aqui no cloro, então nos reagentes todo eu tenho 510 gramas, depois, no final, eu vou ter que ter 510, beleza? Então, vamos pensar assim. Após a reação, constata-se a presença de 145 gramas de cloro remanescente. Então, o que acontece? Provavelmente isso é porque eu tô com muito cloro, beleza? E pouco hidrogênio. Então, mesmo que eu tenha que reagir o hidrogênio com cloro, eu não vou conseguir reagir tudo do cloro, porque eu vou ter pouco hidrogênio. Pensa, tu tá fazendo um bolo. Aí tu tem poucos ovos e tu tem muita farinha de trigo. Tu tem, tipo, 10 sacos de farinha de trigo e uma caixa de ovos. Entende? Uma dúzia de ovos. Então pensa, tu vai conseguir fazer 10 sacos de farinha de trigo com 10 ovos? Não, entende? Então talvez quando tu usar os 10 ovos, só tenha usado 3 sacos de farinha de trigo. E os outros 7 tu não consegue usar porque tu não tem ovos suficientes para fazer a receita. Então é semelhante a isso. Então o hidrogênio vai funcionar como se fosse um limitante dessa reação, porque ele é pouquinho para o que eu preciso para fazer o cloro. Então o que acontece? Provavelmente eu vou ter reagido tudo do meu hidrogênio. Então eu vou ter zero. Então, o que acontece? Se eu tinha 510 gramas nos reagentes, e inicialmente eu tinha zero no HCl, então ao total eu vou ter que ter 510 gramas. Só que acontece, isso aí está um pouquinho modificado, porque 145 vai estar no cloro nos reagentes e o restante vai ter que estar aqui nos produtos. Então vai ser como? Os 510 menos os 145 que estão aqui separados. Então vai ser 5 aqui, 5, 6, 2, 3. Então vai ter 365 gramas de HCl. Aí o que acontece? Eu tenho que ter aqui 510 ao total. Por quê? O que tiver nos reagentes vai ter que ser transformado nos produtos. Só que aqui eu não fiz a transformação completa da reação, só transformei um pedacinho, porque eu não consegui reagir tudo. Não estava totalmente balanceado certo na hora de fazer. Balanceado estava na reação, sempre vai estar na vida real. Mas eu não tinha reagente suficiente de hidrogênio. Então por isso fica meio incompleto e não consigo reagir tudo. Mas ao total, entre os reagentes e o produto, tem que dar a mesma quantidade que tinha inicialmente. Aí, como no produto não tinha nada, a gente vai ter 510 ao total. Esses 510 vão ter que estar distribuídos entre os reagentes e entre os produtos. Como nesse caso não reagir tudo do cloro, ele ficou de remanescente aqui e o restante foi transformado no produto que provavelmente seria o HCl, beleza? Então seria meio que responderia assim,